Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Assim, o Barbieri tá lá há mó tempão, mas mó tempão é 1 ano e pouquinho, né? O Abel Ferreira também, é 1 ano e pouco, né? Eles são os mais longevos, é muito doido isso, né? E aí, assim, eu queria perguntar pra você também em relação a isso, porque a CBF tá procurando mecanismos pra diminuir isso, né? Pra manter mais os técnicos Impedir nos o troca-troca, né? Impedir o absurdo. troca-troca. Teve uma tentativa esse ano, só que, obviamente, Brasil, a gente dá um jeitinho em tudo. Mas você acha que essa coisa que foi feita esse ano para tentar diminuir isso não adiantou, né? Trocou-se técnico. Como um acordo, né? Todo mundo trocou quantas vezes quis. Como que faz para diminuir isso aí? Eu vou te dar primeiro o meu sentimento. Eu acho que essa ação é uma ação paliativa dentro do que vinha acontecendo. Porque o que vinha acontecendo era pressão de fora para dentro, transferência de responsabilidade, né? Eu vou dar um exemplo do que eu vivi no Coritiba em 2020. Eu escolhi para o Coritiba porque eu tinha uma expectativa de iniciar e terminar um trabalho numa mesma temporada. E aí começou o Campeonato Brasileiro, tive uma sequência de resultados ruins, mas um pouquinho antes de eu ser demitido, a gente tinha perdido o Campeonato Estadual para o Atlético Paranaense, e naquele momento o diretor executivo ele tinha a prerrogativa, claramente, de me trocar e livrar a pele dele. Uhum. E ele, naquele momento, numa reunião que a gente teve com a direção do clube, ele fez a escolha e falou na minha frente, na frente de todos, não vou fazer isso, eu acredito, tenho convicção, acho que a gente tem tudo. O início do Campeonato Brasileiro da gente era Inter, Flamengo e Corinthians. O cara que fez a tabela foi namorado da minha mulher, né? Só pode ser. Porra, tabela. E a gente acabou oscilando e perdemos os jogos e o trabalho foi interrompido. E ele saiu junto comigo. Quando eu fui demitido, ele saiu. Ou seja, naquele momento, ele podia ter sido um elemento de vou trocar o Barroca e vou me manter, né? Eu sou sempre a favor da liberdade, de um lado e do outro, na vida. Então, eu acho que o maior problema que a gente tinha não era a quantidade de trocas, era a forma como isso era feita. Né? Então, se trocava para se transferir responsabilidade, não por convicção. Então, vocês têm aqui a empresa de vocês. Se em algum momento você não se sentir mais confortável trabalhando aqui, feliz, eu acho que você tem todo o direito de você sair. Ou, se você tem alguém aqui que trabalha sobre a tua responsabilidade, você entende que essa pessoa não está entregando o serviço ou o desempenho, você tem todo o direito de trocar essa pessoa por outra. Eu sou sempre a favor disso. O maior problema era a forma, e continua sendo a forma. Então, assim, eu vou dar um exemplo meu no Campeonato Brasileiro agora de 2021. Eu fui um dos treinadores que saiu em comum acordo no Atlético Goianiense. No meu caso, eu já falei isso publicamente várias vezes, foi realmente comum acordo. Eu não fui demitido e falei publicamente que foi comum acordo para ter algum benefício financeiro. Eu iniciei o trabalho, o Atlético Goianiense iniciou muito bem o campeonato, estava brigando ali em quarto, quinto. Depois a gente deu uma oscilada. E o Atlético Goianiense é um clube gerido por uma única pessoa. Tem um presidente lá que é ele que comanda o futebol do clube. E a gente acabava os jogos, no dia seguinte a gente debatia uma série de coisas. Chegou um determinado momento do trabalho que ele estava entendendo o trabalho caminhando em um sentido e eu estava entendendo o trabalho caminhando no outro sentido. E é a segunda vez que eu trabalhei lá. Então, eu comecei a entender que a gente estava indo caminhos diferentes, e ele também. E a gente sentou em um bom nível, e a gente chegou a esse consenso, e foi na boa. Eu não saí rompido, eu saí ainda esperando ver o que ele ia fazer para fazer uma transição. Quem fez a transição foi o meu auxiliar profissional, que eu levei para o clube. Ele me pediu, foi um dos principais pedidos dele, a gente vai romper e tal, mas, por favor, deixa a pessoa que você trouxe com você aí permanecer aqui no clube até você arrumar um outro clube. A pessoa ficou. Então, assim, foi um processo real. Raríssimo, né? Foi de comum acordo, foi na boa, foi correto. Então, assim, quando a forma é correta, eu acho que... Ninguém fica puto, né? E não tem problema. O problema é quando o processo é feito de uma forma equivocada. Quando você não vê lógica, quando você vê que a interferência externa é o que está determinando, isso é muito ruim. Mas, na minha visão, a tendência, como está se tornando tudo muito mais profissional, a tendência é, na porta de entrada, se fazer escolhas através de processo seletivo, como o Flamengo está fazendo aí agora, foi lá, fez processo seletivo, como o Atlético Mineiro está fazendo agora nesse momento, como o Goiás, hoje a gente tem 3 equipes na Série A, até 2 dias atrás eram 4.
quase 20% das equipes da Série A estavam sem treinador. O Claudinei firmou com o Avaí, então a gente tem hoje Atlético Mineiro, Cuiabá e Goiás sem treinador. E eles estão passando por processo seletivo, escolhendo treinadores. Que é o correto, você poder escolher, você entrevistar. E mesmo assim pode ser que aconteça de escolher e não casar. Mas eu acho que o principal é a forma. Entendi. Minha visão é essa. Entendi. Porque assim, uma das coisas que a gente já conversou bastante aqui é como a gente vê que os treinadores eles acabam não conseguindo desenvolver o que eles esperavam desenvolver quando chegam no clube. E a minha visão sobre essa tentativa de impedir que fossem mandados embora assim, ao bel prazer de quem está comandando o clube, eram positivas. Mas o que você está falando agora parece mais legal, na verdade. Que é tomar cuidado com a forma como acontece, não necessariamente com a quantidade de vezes que Eu já acontece. passei por um clube que a gente oscilou o resultado e o dirigente falou para mim também frontalmente: a gente precisa ganhar o próximo jogo porque a pressão de fora para dentro está muito grande. Se não ganhar, você vai ser demitido. Assim. Então, naquele momento, obviamente, a escolha não tinha a ver com o que estava sendo desenvolvido ali. A pressão de fora para dentro naquele momento é o que estava determinando. Foi até no Botafogo em 2019, a gente estava ali brigando sexto, quinto, estava acima da nossa prateleira naquele momento, estava com salário atrasado, mas a gente oscilou. Eu, por ser um treinador jovem, tendo a primeira oportunidade, não podia oscilar. Essa que é a verdade. Naquele momento eu não podia oscilar. E o Anderson Barros, que era o diretor na época, que hoje era o Palmeiras, que é uma pessoa seríssima, ele falou frontalmente: é um processo que vem de cima para baixo, você precisa ganhar no Fluminense. Foi assim. E a gente perdeu o jogo pro Fluminense. E eu me recordo que naquela ocasião a gente perdeu, ele foi conversar lá comigo depois do jogo, e nessa conversa 6, 7 jogadores invadiram a conversa e pediram para que o trabalho não tivesse sido rompido. Então, isso se tornou público. Eu estou falando isso porque isso foi público na época. Diego Souza, Carly, Cícero, Gatito, os jogadores mais experientes, eles tornaram público isso numa entrevista pós-jogo, que eles não queriam que o trabalho tivesse sido rompido. Depois a gente se acertou ali, conversou, entendemos que tinha que romper ali, mas foi isso que aconteceu. E também já aconteceu, como eu estou falando agora, no Atlético Goianiense, num processo realmente a 4 mãos. Entendi. Interessante pra caralho isso daí, legal. Que assim, a gente vê que lá na Europa, né, o processo de técnico também é muito mais longevo, né? A gente vê isso e não tem essa coisa de treinador estrangeiro, né? Tipo, eles não estão nem aí. Pode ter os 20 treinadores estrangeiros, que é normal lá para eles, né? E a gente viu recentemente também essa ascensão dos treinadores portugueses, né? Que o Portugal fez essa escola de técnicos. Sim. E que estão em todos os lugares. É impressionante essa quantidade de treinador português também. E aqui no Brasil, você conhece essa escola portuguesa? Como que eles fazem lá? É uma escola liderada por um professor da Universidade do Porto chamado Vitor Frade, e ele formou muita gente. Ele, inclusive o Mourinho foi aluno desse processo. Eles chamam de periodização tática. É uma forma de trabalhar e de treinar e de jogar e de se pensar futebol. E eles ramificaram essa ideia e conseguiram documentar aquilo que eles estavam pensando, conseguiram formalizar, documentar. E hoje eles são reconhecidos. Eu acho que eles colhem o fruto daquilo que eles plantaram há um bom tempo atrás, assim. Então é um mérito deles nesse sentido. Acho que aqui no Brasil também tem uma leva assim, de treinadores jovens com essa sede de escrever, com essa sede de documentar o trabalho. Eu nem digo de escrever porque tá mudando tanto a comunicação que eu nem sei se a escrita hoje é o melhor caminho, né? A gente estava falando aqui antes, eu não sei realmente se hoje a escrita... E eu estou falando isso com conhecimento de causa porque eu estou no meio de um livro meu e com bastante dúvida de como tornar isso prático para deixar alguma coisa, porque lá no início, quando eu comecei, eram poucas as referências bibliográficas. E quando a gente devorava aquilo ali, né? Eu lembro que em 2003 o Vanderlei escreveu a história do título brasileiro do
Cruzeiro, em 2004 do Santos, depois o Filipão antes disso, em 2002, o Filipão escreveu o Filipão, a Alma do Penta, que era um livro da história do Penta. Parreira, em 2006, escreveu um livro, agora o Tite. Mas, se for pensar na quantidade de treinadores de altíssimo nível que a gente teve no meio desse caminho, quantos treinadores viveram coisas importantes, Levi Coupe escreveu, a gente podia ter um volume muito maior. E eu não sei se hoje o melhor caminho é a escrita ou usar algum outro tipo de comunicação. Eu tenho dúvida realmente sobre isso. Então, os portugueses fizeram isso lá atrás, eu acho que hoje eles colhem um pouco os frutos do que eles construíram.